Amores, eu desejo muito boas-vindas ao nosso especial de 100 anos da Semana de Arte Moderna. A semana que aconteceu em São Paulo em 1922 virou um marco na história da arte brasileira. E agora, passados 100 anos, a gente volta os nossos olhares para esse momento com a vontade de entender por que a semana foi tão emblemática e o que significa a arte moderna brasileira. Como a semana de 22 dá muito pano para manga e eu não queria pensar sobre ela sozinha, eu convidei duas pessoas incríveis que, assim como eu, propagam a palavra da arte na internet. Lilian Farriche e Rodrigo Retka vão compartilhar e construir com a gente sobre modernismo brasileiro. Lili e Rodrigo, feliz demais de ter vocês aqui nessa sala de estar, vivi ouvir. Obrigada. Então, com vocês, Rodrigo Retka e a semana de 22. No começo do ano de 1922, a cidade de São Paulo tremeu. Literalmente. Sim, aconteceu um terremoto na cidade de São Paulo apenas algumas semanas antes da Semana de Arte Moderna de 1922. Acontecimento que veio abalar a cultura brasileira como um todo. Foi sim também um terremoto, mas um terremoto cultural. Bem, eu sou o Rodrigo Retka, professor de História da Arte lá do canal Arte de Segunda. E a Vivi me chamou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas eu não quero falar apenas sobre a Semana de Arte Moderna, eu quero propor algumas reflexões. Por que a gente ainda fala da Semana de Arte Moderna, mesmo 100 anos depois dela ter acontecido? Começando, a Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ou seja, ela não durou uma semana inteira como a gente pensa, como a gente imagina por causa do nome, mas sim em dias intercalados. E cada um desses dias foi temático. O primeiro sobre artes visuais, o segundo sobre poesia e literatura, o terceiro sobre música, focado principalmente na música do Heitor Villa-Lobos. Ela foi organizada pelo pintor Di Cavalcanti e ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. É interessante a gente perceber que quando os modernistas escolheram o Teatro Municipal de São Paulo, eles tinham algo a dizer com isso, com essa escolha. Eles não escolheram esse cenário por acaso. O Teatro Municipal de São Paulo era o exemplo, era o reduto dessa arte tradicional, desse parnasianismo, dessa arte mais conservadora, digamos assim. E os modernistas, eles vinham numa postura totalmente disruptiva, eles queriam romper com esse passado de uma maneira agressiva, gritante, escandalosa. E o que ser mais escandaloso do que levar a sua arte para o território do outro? Do que manchar o solo sagrado do outro com a sua presença? E era isso que os modernistas queriam. Quando eu penso na Semana de Arte Moderna de 1922, eu estou falando de um movimento que veio atrás da vaia, que veio atrás do escândalo. Os modernistas, eles não queriam o aplauso, porque o aplauso reforçaria que eles estavam numa linha normal, comum. A vaia não. A vaia, ela vem para mostrar que eles estavam incomodando, que eles estavam rompendo com uma tradição, que eles estavam perturbando as pessoas de alguma forma. E quando eu penso nessa arte moderna que está se formando ali, ela quer romper com esse tecido que existia antes. Ela quer romper com aquele tradicional, com aquela arte que estava todo mundo acostumado. Ela queria ser nova. E se ela queria ser nova, ela precisava desse momento de escândalo, de vaia, de briga. E aqui eu já trago a primeira reflexão. Di Cavalcanti foi o organizador dessa Semana de Arte Moderna. Di Cavalcanti, que foi um artista que começou a representar pessoas pretas, que começou a trazer as margens da sociedade para sua pintura. Ele tinha um estilo que era muito carregado de um expressionismo, de um cubismo, ele já tinha ali uma certa deformação nas suas figuras, trabalhava com a cor de uma maneira muito expressiva nas suas obras, e ele começa a retratar essas margens, bordéis, cabarés, samba, que naquela época era extremamente marginalizado e até criminalizado. Ele pega todas essas imagens e leva para dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Ele já está propondo não simplesmente uma ruptura estética, mas também trazendo temas que a sociedade daquela época achava indignos. Será que é só a sociedade daquela época que achava isso indigno?
Será que era só a sociedade daquela época que se incomodava com a figura de pessoas pretas? Mas aqui eu também proponho uma nova reflexão. Di Cavalcanti vem de um berço bem tradicional, digamos assim. Ele era bem de vida. Ele nasceu na casa de um abolicionista, do José do Patrocínio. E sua arte traz essa representação de um Brasil que é marginal. Mas a própria figura do Di Cavalcanti não era lá tão marginal assim. A sua arte é um retrato desse Brasil. E agora, na atualidade, eu vejo Emicida, o Homem Preto, levando o seu rap para dentro do Teatro Municipal de São Paulo, propondo agora uma nova reflexão, não levar a representação desse Brasil, mas sim levar esse Brasil através do seu corpo, através da sua voz, através do seu discurso, através da sua presença lá dentro. Se você ainda não viu Amarelo, é tudo para ontem. Quando você terminar esse vídeo, vai atrás, porque vale a pena. É legal perceber esse olhar crítico e de onde vem esse modernismo brasileiro, de onde vem esse olhar. O Di Cavalcanti, ele pode não ter tido toda a representatividade ali naquele momento, mas ele já começou a trazer um debate, ele já começou a trazer um discurso. E quando eu penso em representatividade dentro do modernismo brasileiro, é legal a gente pensar na essência desse modernismo brasileiro, de onde ele vem. Quando a gente começa a estruturar a história da Semana de Arte Moderna de 1922, é impossível a gente não falar da Anita Malfatti e sua exposição de arte moderna. Anita Malfatti, pintora brasileira, saiu, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos. Quando voltou para cá, trouxe um trabalho que carregava em si a essência do fauvismo, com essas cores carregadas, de um expressionismo através de uma deformação, uma experimentação estética que era uma mescla de vários elementos desse modernismo europeu. Ela apresenta suas obras numa exposição em 1917 e é esculachada. Anita Malfatti é super criticada. Inclusive, um autor daquela época, que era simpatizante da volta da escravidão, escreveu um artigo esculachando a Anita Malfatti, falando muito mal dela, atacando ela de várias maneiras diferentes. A Anita Malfatti ficou tão mal com aquele artigo que ela ficou deprimida, ela ficou um tempo sem pintar. Porém, do mesmo jeito que esse autor atacou duramente a Anita Malfatti, várias outras pessoas viram sua exposição, viram o seu trabalho e começaram a rodear a Anita Malfatti. Entre essas pessoas, um escritor chamado Mário de Andrade. Mário de Andrade se tornou um grande admirador da obra de Anita Malfatti e escreveu vários textos defendendo a perspectiva estética que Anita Malfatti trazia através de sua obra, a sua presença enquanto artista dentro da cultura brasileira. O que era esse brasileiro moderno? E ele apoiou Anita Malfatti e até de várias formas acabou encorajando ela a voltar a pintar. E ela voltou, se tornou ali uma das principais figuras quando a gente pensa nas artes visuais dentro da Semana de Arte Moderna de 1922. E aqui fica outra reflexão. Entre tantos ataques e as defesas que Anita Malfatti teve, ela conseguiu superar tudo isso e continuar pintando. Porém, quantas mulheres não foram apagadas da história porque foram criticadas, porque não foram vistas como capazes, porque não tiveram o seu trabalho devidamente valorizado? Quantas outras Anitas Malfattis a gente não teve na história, porém que não tiveram pessoas para apoiá-la? Infiro que o belo artístico será tão mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. E aqui, para a gente fechar nossas reflexões, eu queria falar um pouquinho sobre o Mário de Andrade. Mário de Andrade, que não foi só um dos críticos que ajudou a construir toda essa perspectiva da Semana de Arte Moderna de 1922, mas acabou fundamentando vários outros pilares dentro do modernismo brasileiro. Seus textos também falavam muito sobre o que é essa brasilidade e como é essa própria construção do que é a cultura brasileira. Seus textos são atemporais, não é à toa que mesmo depois da sua morte, várias adaptações dos seus livros foram feitas, como por exemplo o clássico tropicalista Macunaíma, estrelado pelo grande Otelo. Mário de Andrade sempre teve uma inclinação artística muito forte. Quando jovem estudou música, mas uma tremedeira ali nas mãos não permitiu que ele avançasse nos seus estudos, foi para a literatura, foi para a poesia, foi para a crítica, se tornou professor, fotógrafo. Enfim, Mário de Andrade era a diversidade em pessoa. E quando eu falo a diversidade em pessoa, eu estou falando em outros sentidos também. Porque Mário de Andrade era homossexual. Possivelmente
pansexual. E em carta para o seu amigo, o outro poeta Manuel Bandeira, ele acabou falando sobre a sua homossexualidade e como era meio que um fardo ou um peso ele ter que esconder isso da sociedade e não querer incomodar os outros à sua volta com a sua situação. Ele acabava se escondendo, acabava tendo seus gestos e atos abafados, ele acabava se silenciando em prol de uma sociedade que era moralista e que impedia ele de ser quem ele realmente era, apesar de ter um trabalho reconhecido, apesar de circular entre artistas, entre intelectuais, essa sombra ainda acabava submetendo a própria personalidade do Mário de Andrade. É triste pensar que mesmo depois que ele morreu, a homossexualidade dele foi um tabu por mais de 50 anos, onde as pessoas não falavam, onde as pessoas não comentavam, como se falar da homossexualidade de Mário de Andrade pudesse de alguma forma sujar a sua biografia ou ameaçar o seu legado enquanto artista. A pessoa acaba levando para o túmulo essa opressão. E essa outra reflexão que eu quero trazer aqui hoje. O quão distante a gente está desse comportamento? O quão distante a gente está desse silenciamento das pessoas? Quantas pessoas acabam não vivendo escondidas com medo do julgamento da sociedade ou até mesmo dos ataques dessa sociedade? O modernismo brasileiro, ele marca essa ruptura com essa arte tradicional. Ele abre portas, ele traz um novo espaço para dentro da cultura, uma reflexão sobre o que é ser brasileiro. Mas mais do que tudo, não só no campo estético, mas sim também no campo social. O que é ser uma mulher no Brasil? O que é uma pessoa preta vivendo no Brasil? O que é um LGBT vivendo nesse Brasil? Essas pessoas, elas construíram essa cultura moderna brasileira. Elas fizeram parte dos alicerces dessa Semana da Arte Moderna Brasileira. Elas estavam ali presentes em sua representação com seus corpos. Só que espaço essas pessoas já têm dentro da sociedade? Se eu olho 1922 e se eu olho 2022, o quanto a gente já avançou. E aí eu pergunto, 100 anos da Semana de Arte Moderna, e daí? O quanto a gente mudou? O quanto a gente melhorou, o quanto a gente ainda pode melhorar enquanto sociedade. Bem, com essa reflexão eu me despeço. Queria agradecer demais a Vivi aqui pelo espaço. Quem ainda não me conhecia, quem ainda não conhecia o meu trabalho, por favor, visite o canal Arte de Segunda. E você também pode me achar lá no Instagram, Rodrigo Retka. Vou deixar aqui minhas arrobas na tela. Fiquem bem e até mais.